amores, tudo bem? Agora é nossa aula de português. Perceberam que ia falar matemática? Eu fiz assim, para falar o M. Português, meus amores, tudo bem? Bom, é o seguinte. Lembra que nessa semana nós estamos fazendo produção de texto, correto? Nossa semana de produção de texto. E aí nós vamos marcar o início o início, ó. Nós vamos terminar a semana com produção de texto também. Só que agora a Projode está gravando na aula ao vivo para vocês realizarem hoje na quinta-feira, tá? Uma produção de texto com proposta da apostila. Vocês se recordam que nós estamos falando sobre contos maravilhosos? Então, o nosso gênero textual é conto maravilhoso, né? Nesse início de bimestre. E aí, pessoal, que são elas, olha só, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um conto maravilhoso, isso mesmo. Só que para dar uma ajudinha para a criatividade, vocês vão... Primeiro, eu quero que vocês consultem na página da apostila essa proposta. Não fiquem presos ao que está escrito na apostila toda, porque essa proposta era para a sala de aula. Então, tinha uma brincadeira antes e tudo que nós não conseguiremos fazer, mas vamos fazer a proposta de produção de texto. Então, como será? Vou explicar. Olha só. Aqui na apostila, na página 21... Aí vocês vão me dizer, mas nós não fizemos a 19 e a 20. É proposital, tá, gente? A 19 e a 20 é um conteúdo que eu quero iniciar só na próxima semana. Porque nós vamos falar sobre substantivos, derivados e primitivos. E eu quero falar ao longo de toda a semana. Por isso, eu deixei a página 19 e 20 para depois, tá? Na 21, nós temos uma proposta de produção de texto. Olha aqui. Contos maravilhosos, né? Conto maravilhoso. A única parte que vocês vão focar aqui dessa página são as informações e o checklist, tá? Então, quais são as informações? A estrutura do conto maravilhoso, situação de normalidade, episódio maravilhoso e final, ok? Que é a solução. É aí o final que vocês irão criar. Depois de criar tudo, vocês vêm para o checklist, ok? Então, olha só. Eu gosto de ler o checklist antes, porque ele nos lembra de como seguir, tá? Eu já vou ler para vocês. Então, primeira coisa, eu disse material de apoio, essa parte e o checklist. Então, vamos por ordem. Primeiro, material de apoio. Vocês vão lá no material de apoio e vão destacar esta ficha aqui, tá vendo? Vocês vão destacar essa ficha do material de apoio. Eu tentei dobrar para fazer aquele negocinho que as meninas costumam fazer, de pôr o dedinho dentro e dobrar, e abrir e dobrar, mas eu não consegui. Eu tentei várias vezes, olha como tá dobrado, mas não deu certo. Se vocês sabem fazer aquele dobra-dobra, vocês podem tentar fazer com ele, é bem legal. Aí vocês podem escolher o que vai saindo de tema. Ou, se não der certo, como o da Pro, a Pro não conseguiu, vocês vão consultar essa ficha, tá? Consultar. Aqui tem várias ideias do que usar no conto maravilhoso, tá? Aqui, ó. Tem várias coisas que pode ser um episódio maravilhoso, como descubra um enigma, fique invisível. Olha só, nós temos procure um tesouro, faça um feitiço, nós temos dê uma festa e temos várias coisas que podem, ó, castelo, montanha... Vários lugares que pode acontecer, coisas que podem surgir. Nos cantos, vocês vão ver lugares que pode acontecer, tá? E aqui,
tem coisas, elementos que podem surgir. Robô, gigante, tá vendo? Ó, pode acontecer num prédio, num avião, pode surgir uma princesa, um feiticeiro. Tem várias coisas, várias ideias muito legais para os episódios maravilhosos. Isso mesmo. E também lugares para acontecer, né? Temos várias ideias legais, tá? E essas ideias vocês podem usar, ok? Para fazer aí o conto maravilhoso de vocês, tá? Bom, pessoal, então destaquem essa ficha do material de apoio, leiam todas as opções, escolham as opções de vocês, ok? Por o que acontecer. Jade, eu posso fazer fora dessas opções porque eu já tive uma outra ideia muito mega blaster legal? Pode, claro que pode, tá? Mas a proposta é que você escolha uma dessas. Mas se a sua ideia é muito legal e você já pensou em outra coisa, escolhe outra coisa, tá bom? E aí vamos para a estrutura desse conto maravilhoso. Qual é essa estrutura? Podem fazer quantos parágrafos vocês acharem necessário, quantos parágrafos vocês quiserem, tá? Eu vou apresentar agora apenas a estrutura, o que tem que ter em um gênero textual de conto maravilhoso. Olha lá, vocês vão poder consultar a todo momento. Qual é a estrutura que tem que ter, gente? Começa com uma situação de normalidade, você pode escrever quantos parágrafos você quiser para falar sobre a situação de normalidade. Se quiser fazer em um só pode, mas pode fazer em quantos forem necessários, tá? Depois que você apresenta a situação de normalidade, vocês têm um episódio maravilhoso, que é aquela coisa maravilhosa que acontece lá na história. E, por último, um final, tá? Pessoal, o que vai ajudar bastante na produção de texto é vocês voltarem lá, pegarem a apostila fina, voltarem lá na página 5 e ler o texto do Mingau Doce. Como ele é um conto não muito longo, você consegue perceber a normalidade, aí o episódio maravilhoso, quando ela ganha a panelinha, tal, e o final por último. É essa estrutura. Qual que era a normalidade, a situação de normalidade aqui? Era uma vez uma pobre menina devota que vivia sozinha com a mãe e elas não tinham mais o que comer. Então a menina saiu de casa e entrou na floresta. Percebe que até aqui é uma situação de normalidade? Aí depois, quando na floresta ela ganha a panelinha tal, já é o episódio maravilhoso. Perceberam? Então vocês vão criar utilizando essas ideias aqui ou a própria ideia de vocês, tá? Então vocês vão criar um conto maravilhoso. Como, Pro? Vamos repetir. Olha lá. Primeiro, situação de normalidade. Depois, episódio maravilhoso. E por último, final. Ok? Aqui nós temos o checklist. Que vocês vão responder essas perguntas. Depois que você terminou o texto, e quem quiser ler antes também pode ler antes, mas depois que você terminou o texto, você vai responder. O texto foi organizado em parágrafos? Sim. Os personagens principais foram incluídos? Sim. Há uma situação de normalidade que é interrompida com um episódio maravilhoso? Sim, tem que ter, né? Há uma descrição do que aconteceu com os personagens? Sim, tem que ter uma explicação, né? Uma descrição do que aconteceu com os personagens. E por último, as palavras foram escritas corretamente? Confiram e coloquem sim. Se tiver alguma coisa não, é só voltar no texto e corrigir para ficar assim, ok? É isso aí, pessoal. Essa é a produção de texto de vocês de hoje. Conto maravilhoso. Na aula ao vivo eu vou falar mais, na primeira aula ao vivo, eu vou falar mais, dar ideias, montar essa estrutura aí junto com vocês, ok? Um beijo. Bye, bye. Boa aula para vocês.